Diário Cast, um oferecimento ABESSE, 50 anos, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. O nosso Diário Cast de hoje traz um tema apaixonante, que é futebol, esporte das multidões. Vamos falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol, SAF. E para conversar com a gente sobre o tema, recebemos aqui o consultor empresarial, um especialista no tema que se debruçou sobre ele e nos trouxe aqui um livro. Professor, é assim que eu devo chamar, porque Álvaro Neves é o escritor do livro Um Manual para Torcedores, Clubes e Dirigentes. Tudo bem, Álvaro? Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, me sinto honrado, Haldren, para trabalhar esse tema aqui que é fascinante, futebol. Álvaro, a oportunidade de trazer algo que hoje está na cabeça dos torcedores, os cronistas esportivos falando sobre. Então vamos começar pelo beabá. Na base, o que é uma SAF? Bom, em resumo, né, a SAF, embora seja um tema muito novo, uma lei que foi basicamente definida no Brasil em agosto de 2021, passou a ser mais conhecida, né, mais popularmente conhecida entre nós, pelo fato desse tema vir à tona, né, constantemente, né, não só nos clubes do sul do país, como agora em especial do nosso Nordeste e Pernambuco também. Então, em resumo, SAF é a transformação de uma associação civil sem fins lucrativos para uma empresa, né? Na verdade, é um SA, que é uma companhia, só que nesse modelo para o futebol, ou seja, uma sociedade anônima do futebol. É o que acontece já com alguns clubes, alguns passaram por isso, alguns com um êxito interessante, outros tentaram e não conseguiram. O que é preciso fazer para que uma SAF seja de sucesso em alguma associação? Na verdade, uma SAF vai combinar diversos fatores para que ela possa ter êxito, não é? Então, existem todas as etapas que precisam ser cumpridas para que essa SAF possa realmente ter êxito. E uma das fases importantes, que inclusive eu cito no meu livro, né, que é o SAF, Sociedade Anônima do Futebol, né, um manual para torcedores, clubes e dirigentes, é exatamente o planejamento. Então, um planejamento bem definido, né, analisando todos os aspectos do clube, né, o seu passivo, o seu ativo, o seu valuation, que é o valor de mercado do clube, vai fazer com que esse clube entenda exatamente qual é o seu status atual e onde ele quer chegar. Então esse, na verdade, é o primeiro passo para que uma SAF possa ter êxito. E partindo aí desse princípio, né, dessa premissa básica, é que todas as outras fases se desenvolvem. O meu livro, na verdade, ele foi uma pesquisa que eu fiz em uma SAD, que é uma Sociedade Anônima Desportiva, né, fora do país, em Porto, o Clube Porto, no Estádio do Dragão. Eu estive lá fazendo uma pesquisa observacional, exatamente em Portugal. E aqui eu entrevistei, né, os principais dirigentes do futebol, por exemplo, pernambucano, né, para entender o que eles pensavam, o que eles entendiam sobre SAF, né? Então essa pesquisa combinou aí uma pesquisa exploratória, observacional, como também uma pesquisa de campo, onde eu entrevistei, né, esses presidentes, né, esses diretores, com a finalidade de entender essas nuances e aí fazer esse compilado no livro, trazendo essas informações de forma clara e contundente, Haldren, porque esse tema é um tema muito técnico, né? Sim. E assim, na literatura brasileira existe muito pouco ainda sobre esse tema. Por se tratar de um tema novo, então existe muito pouco. Então eu explorei essa temática com a finalidade de trazer isso de uma maneira prática, de uma maneira extremamente pragmática, para que os torcedores, os clubes e os dirigentes, que por incrível que pareça, mesmo sendo dirigentes de futebol, muitos ainda não compreendem na sua totalidade o que é uma SAF, como se desenvolve uma SAF, quais são os modelos de SAF, porque não só existe um modelo de SAF, existem vários modelos de SAF. Na Alemanha, por exemplo, tem um 50+1, onde, na verdade, o poder está no clube. Não é? O clube que toma as decisões, não são os acionistas. E aqui no Brasil a gente está vendo um formato diferente, que é o 90-10, obviamente, mediante as circunstâncias. E aí, qual é a melhor experiência? O que tem sido realizado fora? Qual que você aponta como hoje de maior sucesso, que tem conseguido os melhores resultados? O que vai definir, na verdade, Haldren, o desdobramento para as SAFs é exatamente o status do clube, não é? Então, por isso que eu falei que na fase inicial, uma das etapas é o planejamento, é o entendimento dessas necessidades. Quando o clube tem, não é, capacidade, não é, quando tem, de fato, condições financeiras, não é, de fazer isso internamente, de ter uma equipe forte, concisa e consistente, isso vai ser muito fácil.
Mas quando não tem, que é o que na maioria das vezes acontece, o ideal é de imediato contratar, que pode ser uma segunda ou primeira etapa, uma consultoria especializada. Que muita gente confunde, Haldner, com consultoria só jurídica. E na verdade não é só isso, porque o jurídico vai tratar dos aspectos convencionais, né, dessa transição, desse processo da mudança de uma associação civil sem fins lucrativos para uma empresa. Então não é só isso. Existem vários aspectos, né, variáveis assim, que são incontroláveis e que precisam ser analisadas, como a comunicação, os conflitos internos, a política, né, que acontece dentro de um clube de futebol e que infelizmente a gente está vendo isso em Pernambuco e por essa razão muitas SAFs acabam não tendo ainda sua sequência como já deveriam estar definidas. Agora, Álvaro, quem precisa de uma SAF? Ou existe clube que precise de uma SAF? Quando a gente imagina que vou passar a gestão porque estou quebrado, estou na lona, são muitas causas trabalhistas, foram negociações que não deram certo e o clube não vai bem, torcida não comparece. Eu estou colocando aqui um monte de dificuldades que o cara pensa, o que é que eu faço? Estou na lona, vou tentar botar alguém para administrar meu clube, que o cara traga ainda algum dinheiro para ver se a gente paga as dívidas e segue vivo no negócio. É um pensamento que não é pouco comum. Claro. E que atinge muitos clubes, o dirigente que gostariam até, se eu tivesse alguém que se interessasse para fazer uma SAF no meu clube, eu entregava. Mas não é assim. Sim, Quais são as situações que o amigo mais identifica e que pode falar para a gente sobre o que é nessa resenha, o que acontece? Bom, eu vou falar como pesquisador, né, eu sou pesquisador, inclusive minha linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o empreendedorismo, ou seja, são negócios, né, embora meu pós-doutorado é em educação. Mas como pesquisador, eu posso, na verdade, afirmar, Haldner, pelo que eu pesquisei, né, tanto de forma exploratória como bibliográfica, e nessas interações que eu tive com os clubes, que eu sou um exímio defensor das SAFs, independente da condição. Se o clube tem um passivo alto, como é o que a gente vê na grande maioria aqui no Brasil, em especial em Pernambuco, os clubes devendo aí com seu passivo na casa de 300 milhões de reais, né? Eu sou defensor desse cenário e daquele clube que não tem um passivo dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, o modelo associativo ele abre muitas brechas, né? Oportunidades para que aconteça a má administração, a má gestão. E, por consequência, isso vai virando uma grande bola de neve que vai seguindo para o clube e o clube vai herdando aí essa má gestão. É o que fala da falta profissionalizar, tem um cara que é especialista em gestão para poder fazer com que isso dê resultado. Que é algo cultural já nosso no futebol, né? Claro, Quando se fala, olha, a gente precisa profissionalizar a gestão, mas o cara é apaixonado, ele chega ali, ou pelo menos é o que a gente entende como torcedor, de que o melhor torcedor, talvez, o cara tem que ser apaixonado pelo clube para tá ali fazendo a gestão, se colocar como dirigente, e nem sempre só ser apaixonado vai resolver o problema. Isso não é suficiente. Na verdade, não é a receita que deu certo. E a gente pode perceber com históricos dos clubes que a gente vê hoje em Pernambuco, não é? Eu estou citando muito Pernambuco porque eu sou recifense, sou pernambucano e a gente está vivenciando hoje em Pernambuco um cenário que eu lamento bastante. Por quê? Porque muitos clubes já poderiam ter sofrido, na verdade, essa mudança, né? Já poderiam ter feito essa transição e por erros no processo, né? Desse processo de SAF, de constituição de SAF, não concretizaram ainda. Erro em todos os aspectos. Então, eu recomendo, na verdade, a SAF para qualquer cenário, porque o clube que está bem hoje, SAF, Haldner, não é o clube que vai estar bem amanhã. Sim. Essa gestão hoje, que é de um presidente, não é, comprometido, né, com as relações do clube, da associação, pode ser que amanhã seja que seja só um apaixonado, não é? E não tenha essa, digamos, essa pegada de gestão, que é o que uma SAF propõe com a gestão profissionalizada, não é? Com a nomeação do CIO, não é? Que é um diretor executivo que vai focar única e exclusivamente nisso, até porque os presidentes dos clubes eles têm outras atividades e eles fazem a sua atividade para o clube como uma atividade secundária. Essa é a grande verdade, e muitos dos torcedores não têm conhecimento disso. E a SAF vem trazer essa roupagem, como a gente falou aqui na chamada, essa configuração de uma administração com governança, com sistema de compliance, não é, com todo um processo de gestão que entende a questão das receitas e das despesas, das fixas e variáveis do clube, e sabe e entende que o clube não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada. Na verdade, o clube se transforma em um negócio, onde os seus torcedores são os clientes. E fazer com que essa mobilização, essa ideia seja comprada, tanto pela diretoria e ela consiga convencer uma torcida, porque para o torcedor também tem aquela coisa, e a gente vai perder o clube? E eu vou deixar de ter o meu clube? Agora é uma empresa que vai tomar conta? Não é mais o
o dirigente que é aquele cara que a gente conversa com ele, que tem acesso à torcida, que a gente sabe quem é, que é um empresário local de sucesso, geralmente é gente assim, são empresários que têm uma certa notoriedade já. O que você tem observado nos casos em que estudou? Bom, o que eu entendo disso é que, na verdade, inclusive isso está no meu livro, né? Eu tenho um capítulo que eu trato sobre isso, que é importante que clube, torcedores e investidores estejam em completa simbiose, Haldane. Se essa simbiose não existir, a gente vai ver o que está acontecendo, por exemplo, em Pernambuco, não é? Essas divergências, essas crises com relação à concretização da SAF. Então é de suma importância que exista essa simbiose. O torcedor, por exemplo, de Pernambuco, pelo menos, do Nordeste, já entendeu a necessidade da implantação de uma SAF, porque é aquele cenário de que ou implanta ou fecha as portas. Então hoje se tornou uma condição para a existência do clube. Então os torcedores já entenderam isso. Outra coisa que deve estar nessa proposta, né, que é uma proposta chamada inicialmente de não vinculante, para depois se tornar vinculante, é, na verdade, a manutenção do clube, da sua marca, da sua imagem, do seu emblema, das suas características, da sua torcida, das suas cores. E isso, na verdade, precisa ser apreciado pelo Conselho Deliberativo. Então, quando um clube recebe uma proposta, por exemplo, não vinculante, que é uma proposta de intenção de compra, né, que ela vai determinar ali as características dessa aquisição do clube, nessa descrição deve ter lá observações sobre a manutenção disso. Não só a questão do aporte do valor, que o clube também precisa, mas a preservação da sua identidade, das suas raízes, dos seus valores, da continuidade da permanência do clube. Essa, na verdade, deve ser a relação de ganha-ganha. E quando isso aí não é entendido, acontece o que está acontecendo hoje no Brasil, em especial em Pernambuco. No caso de Pernambuco, que a gente fala que é naturalmente o assunto mais quente no tema aqui no nosso estado, é a SAF do Santa Cruz. Em que situações você observa o que está acontecendo com Santa Cruz e o que é que você pode dizer? Que leitura faz? Bom, a leitura que eu faço é que são erros, né, crassos do início, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Eu, na verdade, já cantei essa pedra ou citei sobre isso desde antes, né? Eu me admiro, por exemplo, como um profissional que fez essa análise, né, metodológica e nunca fui consultado por nenhum clube de Pernambuco. Eu fico admirado, porque é muito importante, quando um clube, na verdade, está se transformando numa SAF, ele consultar, fazer uma análise daqueles profissionais que podem opinar sobre o cenário atual, especialmente, né, de uma transição como essa. Não é? Então, não só essa análise externa, como análise interna também, que é importante. Bom, os erros crassos, né, que a gente já percebeu, em todo o processo, né, desde a fase inicial, porque o processo de transição para uma SAF é um processo que é complexo, ele não é um processo fácil. Existem, por exemplo, né, etapas que estão ali descritas no papel, mas existem outras que são avaliadas na medida do curso deste processo. Então, por exemplo, os conflitos internos, conflitos políticos, por exemplo, isso acontece. Por exemplo, na gestão de um presidente, uma pessoa que não quer que durante aquela gestão a SAF seja aprovada e aquilo seja um mérito do presidente. Não está lá nas entrelinhas de um processo de SAF, mas ela existe, Haldane, ela precisa ser avaliada, não é? Então existem tantos outros processos. Por exemplo, você citou o do Santa Cruz, mas a gente tem o Náutico, a gente tem o Sport, que teve o seu estatuto aprovado para se transformar numa SAF. Diga-se de passagem, com um estatuto extremamente apertado aquela votação. Por pouco não aprova, foi um número muito pequeno, né, e por pouco não aprova para ter a oportunidade de se transformar em uma SAF no futuro. Sim. Então essa condução, eu percebo hoje que é extremamente amadora. E nem sempre essa culpa é do presidente ou dos presidentes. Às vezes as pessoas que estão em volta, né, que fazem parte dos conselhos, né, das outras presidências, entre presidência de conselho deliberativo, presidência de conselho fiscal, né, a presidência de patrimonial, influenciam diretamente o processo. Né? Esse processo, por exemplo, do Náutico, o Clube Náutico, você citou o do Santa Cruz, mas a gente recentemente teve um do Náutico que recebeu uma proposta não vinculante, ela evoluiu, foi até o Conselho Deliberativo e depois não foi aprovada, porque quando foram avaliar o aporte de 400 milhões, ela não contemplava, na verdade, o que o clube de fato precisava, que era aquele dinheiro imediato, não é? E não era claro, por exemplo, como aquele dinheiro ia ser aportado. Então são vários fatores, não é, que complicam e muito. Na SAF de Santa Cruz, por exemplo, a gente viu a questão do estádio, né, que ficou ali e ainda está essa concessão, se definitiva ou não, porque existe uma lei municipal, porque alguém do outro lado também não quis flexibilizar e houve essa guerra aí. Então, são processos que precisam ser avaliados, que precisam ser discutidos,
muito antes de vir à tona, de vir à comunicação. Então são processos que precisam ser tratados antes de vir a público. E quando vir a público, vir solucionado, ou seja, com uma proposta de solução. Eu costumo dizer, Raul, que é muito importante em qualquer esfera de negócio, né, quer seja ele para uma SAF ou não, que precisa ter uma régua. É preciso ter uma régua temporal que determine o início, o meio e o fim e estabeleça metas. Que essas metas, na verdade, sejam cumpridas. Do contrário, a gente vê casos que acabam não tendo sequência. Eu espero que tenham êxito, mas infelizmente até o momento a gente não tem essa definição. Álvaro, quando você fala dessa régua, é construir uma linha do tempo com as etapas que são necessárias para se chegar a atingir o objetivo? Exatamente. Se a gente tivesse isso, por exemplo, Raul, né, se tivesse um sistema cooperado, né, se a gente tivesse, por exemplo, uma consultoria gestora de forma matricial do projeto, Sim, que cuidasse da parte de comunicação, que cuidasse da comunicação externa e interna, porque são comunicações totalmente diferentes, não é? A forma como a gente se comunica com o torcedor, com o público, com a imprensa, é de uma forma, e a comunicação interna é outra. sim. Então, se a gente tivesse uma gestão, não é, que fizesse, por exemplo, uma gestão matricial, porque é um projeto muito grande, que envolve uma cadeia gigantesca, não é? Então, se a gente tivesse tudo isso, fazendo essa conexão com os investidores, a gente não ia ter, por exemplo, esses cenários que a gente viu. A gente viu, por exemplo, pessoas que faziam parte, não é, dos investidores que foram saindo, não é? Simplesmente saindo, pessoas chaves do processo. Então você imagina você, que é o cliente desse negócio, não é, o consumidor desse negócio, o torcedor que está ali louco para aquilo se concretizar e aí vê as pessoas que são peças-chaves saindo, não é? Aquelas pessoas que foram apresentadas. Mas opa, peraí, tá entrando água no barquinho? O que é que tá acontecendo? Exatamente. Aí, por fora, você tem os especuladores, né? Você tem uma mídia séria e também a mídia oportunista. Isso faz parte não só do Brasil, mas do mundo, não é? Que é a pessoa que só quer vender notícia e a gente sabe que o que vende mais é notícia ruim do que notícia boa. Infelizmente. E aí espalha um monte de fake news e no final das contas, você como torcedor, para onde vou? Meu clube vai ser fechado, meu clube vai continuar, não é? Esse aporte, né, financeiro vai acontecer, ele vai acontecer antes ou vai acontecer depois? Em que momento? Então, se a gente tem essa linha, né, determinando o tempo, estabelecendo todos esses fatores, não é? E que o torcedor possa avaliar, porque hoje existem, por exemplo, diversos sistemas de compra que você faz uma compra de qualquer serviço, você acompanha o status, se chegou, se está na cadeia de distribuição, se está lá no distribuidor, se está no atacadista, se está na fábrica, você sabe. Ué, porque você que está comprando a ideia de um clube, já que você é associado, não é? E de certo modo o seu clube, não é, agora vai ser comprado por uma SAF, porque você também não pode saber exatamente o status disso. Se tivesse aí com essas informações claras e contundentes, certamente a percepção e o negócio seria outro. Agora, os clubes mais tradicionais, e a maior parte deles, os clubes nossos são quase todos muito antigos, os clubes todos no Brasil praticamente, mas temos alguns clubes mais jovens, mais novos, que já nasceram com uma pegada mais nessa era de gestão mais eficiente, de cuidados. A diferença, você percebe, entre o que são os clubes mais tradicionais e que mantém aquela tradição da gestão de o apaixonado, o gestor que é natural que a gente encontra. Ele é um homem conhecido na sociedade, um bom empresário, bacana, de sucesso, assume a direção de um clube, mas ele não deixa de cuidar dos negócios dele e prioriza cuidar do clube. Então o clube é sempre aquela coisa, eu vou quando dá, eu cuido quando é possível. Secundário. É secundário. Então falta a atenção daquela águia que é nos seus negócios, de fez suas empresas se tornarem grande sucesso, ele não consegue dedicar o mesmo tempo e atenção ao clube, que poderia ser também gerido dessa forma. Mas, e os clubes mais jovens que têm aí uma gestão mais eficiente? Claro, para esses clubes mais jovens, por incrível que pareça, o desafio é muito maior. É muito maior. Por quê? Porque para esses clubes, mesmo com um passivo altíssimo, eles têm uma marca muito forte, Haldner. Então, essa marca muito forte, ela, óbvio, ela já é uma mola propulsora gigantesca. Ou por que será que o sujeito quer aportar R$1 bilhão? Claro, isso, né, fracionado aí em 10 anos, enfim. Mas por que ele quer aportar R$1 bilhão quando, na verdade, ele está com uma empresa que ele está comprando, está adquirindo, já tem 300 milhões de passivo, né? A recuperação judicial está em 300 milhões. Obviamente porque ele tem uma marca muito forte. Então essa marca muito forte, né, que são os seus torcedores, né, que são os consumidores desse serviço, né, desse negócio, estou falando desse aspecto considerando já a SAF, eles são a mola propulsora disso, né? E a gente vê isso no cenário, por exemplo, de Pernambuco. A gente tem isso, o Trio de Ferro de Pernambuco, que agora está
virando um quarteto, né? Por conta do Retrô, que está entrando aí também, que é um mais novo. É o Clube Jovem. Mas que tem uma gestão aí muito focada nessa questão de administração, né? Da SAF. Então, o que acontece? Quando você tem uma marca muito forte, você, na verdade, não precisa ser um PhD para fazer uma gestão de um clube, como a gente tem aqui em Pernambuco. A gente tem presidentes, por exemplo, que conseguiram negociar, né, digamos, o passivo do clube de uma maneira assim muito eficiente, mas qualquer pessoa sem um PhD, não é, qualquer administrador faria aquilo pela marca do clube, claro, sem desmerecer a eficiência da gestão. Mas eu não posso me gabar disso. Se eu pegar um clube, por exemplo, como o Sport Clube do Recife, né, como o Santa Cruz, como o Náutico, e fazer a gestão de um clube desse, não estou dizendo que é fácil, mas obviamente, mesmo com passivo, não é, você tem um ativo gigantesco, não é, que pode parecer que não é, mas é um ativo intangível, não é, que são os torcedores, o amor, a paixão que eles têm. Então isso aí faz toda a diferença e muda e reverte qualquer situação. Álvaro, o assunto é bom, instigante e o tempo passa ligeiro, professor. Sim. Nós estamos aqui falando sobre um tema que é apaixonante, naturalmente quem está nos acompanhando nesse instante, entender um pouco mais sobre SAF e tiveram aí a oportunidade de tirar algumas dúvidas ou até que outras sejam colocadas na mesa, porque é preciso conversar. Claro. E estar atento ao que vem por aí. Eu queria que o amigo fizesse uma rápida conclusão do que percebe desse movimento, o que vem por aí. Já pensa em alguma coisa além desse? O que vem na sequência da SAF? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, não é? Do Diário Cast, para mim foi uma grande honra e espero que, na verdade, o meu livro e esse conhecimento possa ajudar os torcedores e possa despertar, né, os diretores para que possam, na verdade, consultar a ciência, a pesquisa, o conhecimento, né, e deixar de lado a intuição e o achismo. Então, isso é muito importante em qualquer cenário. Então, o SAF, na verdade, é um livro que chegou com esse objetivo e eu acredito que esse livro possa ajudar e certamente esse é um volume de tantos outros. Tem as bets, por exemplo, que precisam ser discutidas. Eu acho que a SAF, não é, neste novo cenário, né, agora num mundo com tantas bets, é um ponto também a ser discutido. Afinal de contas, isso tem movimentado muito, né, os comentários, as redes sociais, as polêmicas, né, envolvendo o futebol. Eu acho que é um tema promissor aí, quem sabe, para um volume 2. Um assunto natural que a gente vai tratar num outro episódio do Diário Cast. Espero. Álvaro, professor, muito obrigado pela sua vinda. Parabéns pelo trabalho realizado e vale muito a leitura. Eu já aprendi um bocado e estou me debruçando cada vez mais sobre o tema. Obrigado, Álvaro. A gente segue com o nosso Diário Cast todas as quartas-feiras às 7 horas da noite aqui no seu canal Diário de Pernambuco TV. Uma boa semana, te encontro na próxima edição. Até lá.